E aí, meus amigos amassadores de chumbo, mais uma vez eu aqui. Vou comentar hoje sobre o uso das minhas carabinas, algumas perguntas que deixo nos comentários dos vídeos que eu faço, algumas coisas do dia a dia sobre modelos que eu indico, modelos que eu não indico, chumbinho que dá certo, chumbinho que dá errado, dica pro 4.5, pro 5.5, mas todo mundo sabe que eu sou fã mesmo é do 4.5, então vamos lá. Vamos começar hoje, mais uma vez, pela Tag Naja 2.0 4.5. O que pega com essa carabina? Ela agrupa demais com esse negocinho aqui, sem sombra de dúvidas. É aquele chumbinho que dá para você ficar acertando o caroço do feijão a 20 e 25 metros. Sem dúvida, parece que o chumbinho foi feito para ela. Esse chumbinho aqui e o rifle Dome 4.5. Porém, agora, de forma estratégica, o rifle round agrupa muito também. Dá diferença desse para esse? Quase nenhuma. Porém, qual que é a questão de usar o rifle round? Se eu regulo a minha luneta com o rifle round, o destroyer entra por tabela. É praticamente o mesmo ponto de clicagem. Eu já percebi isso em mais de uma carabina. Nas minhas, a minha Biman 1335VR, essa mesma situação, se regulo para um, dá certo para o outro. PR900, se está regulada para um, dá automaticamente certo para o outro. Essa daqui é a mesma coisa, minha Dionizinha G2. Outra carabina que eu vi é a mesma situação, é a minha Gamo Black Fusion, mesma coisa, e a Big Cat que eu tinha anteriormente, mesma coisa. Então, estrategicamente, essa duplinha aqui é top. Você pode usar um chumbinho para precisão e um chumbinho para precisão, para quebrar coisas, para pegar manguinha, coisa que essa carabina aqui também consegue fácil na distância de 45, 50 metros com qualquer um desses dois chumbinhos. Esse daqui vai agrupar tão bem essas distâncias, ele é pouca coisa mais leve. Eu percebi que ele sofre mais com o vento, não sei. Esse chumbinho aqui ele agrupa muito para perto, até seus 30 metros é um tiro dentro do outro, depois ele começa a dar uma variada. Esses daqui eles são bem consistentes, eles, como que eu posso explicar? Não agrupam muito, mas também não espalham muito depois. Então sim, é uma dupla bem estratégica. Para pegar as mangas, qual que é o conjunto que eu recomendo daí? Sem sombra de dúvida. Aí tanto faz. Se é na minha Gamo Black Fusion 4.5 porreteira, se é na minha PR900, se é na minha 1335 ou se é na minha Tag Naja. Para pegar manga, sem dúvida, esse conjunto aqui é o melhorzinho. Esse daqui pela expansão absurda que esse chumbinho tem, principalmente no 4.5. Existe um nome técnico para pancada chamada choque hidrostático. É aquele barulho gostoso quando se acerta numa laranja, faz aquele plá. Esse é o famoso choque hidrostático. Então esse chumbinho aqui tem um choque hidrostático foda. É muito prazeroso você brincar com ele. Esse daqui não tem o choque hidrostático, porém dá a impressão que ele perfura tudo, mesmo estando longe. Então meu alcance útil com a minha Tag Naja vai lá para casa dos 60, 65 metros fácil com esse chumbinho. Ele agrupa pior que esse daqui? Teoricamente o agrupamento dele é um pouquinho mais ruim do que com os outros dois. Mas para uso em campo, para um uso prático, sinceridade, não faz diferença nenhuma. Por esse motivo também que eu já fiz vídeo falando que a minha Tag Naja 2.0 praticamente é pau a pau com a minha PR900. E como eu falei, aqueles mesmos chumbinhos ali também ficam bons demais na PR900. É óbvio que na PR900 o chumbinho mais leve, devido à potência, ele tende a se desestabilizar. Outra coisa muito importante me pergunto nos outros vídeos a respeito se eu indico ou se eu teria alguns modelos de carabina em específico, e eu vou falar eles agora e espero que vocês, como é que se diz? Não sigam a minha opinião como regra, e da mesma forma que eu também já fiz em alguns canais, aí os caras falaram umas coisas que eu fico, hã? Então vamos lá, os modelos de carabina que eu realmente indico sem sombra de dúvida. PR900 é uma boa comprar na data hoje? É sim, pode pegar sem medo, tanto 4.5 quanto 5.5, fora a autonomia baixa dela, ela vai te atender em tudo, ela é uma carabina muito precisa. Outra carabina,
Gamo Big Cat, agora uma Spring, Gamo Big Cat. Recomendo? Recomendo sem sombra de dúvida, pode pegar sem medo, tanto 4.5 quanto 5.5. Vantagem da Gamo Big Cat, ainda assim ela entrega uma potênciazinha generosa e uma precisão fora de série. A única carabina Spring que eu acho que mais ou menos na mesma faixa de preço consegue se equivaler à precisão de uma Big Cat, essa coisinha aqui, ó, sem dúvida. Essa coisinha aqui consegue se equivaler talvez na precisão a Gamo Big Cat, ou talvez até superar, porque essa tem o cano fixo. E a Gamo Big Cat, o bloco de polímero. Mas eu tive uma Gamo Big Cat por 7 anos, usei ela muito, nunca tive problema nenhum com o bloco de polímero. Quando ela estragou, foi um probleminha na mola, porque ela era mola. Meu primo fez a substituição, trocou por um gás HUD 50 quilos e eu doei minha carabina para ele. Hoje a minha carabina está na mão dele, continua funcionando perfeitamente, muito precisa a Gamo Big Cat. Outra carabina que eu indico, sem sombra de dúvida, Black Hawk. Sempre me perguntam no Black Hawk e eu sempre indico a Black Hawk. Sim, é uma carabina coringa, dá certo com muito chumbo, tem uma potência generosa, vale a pena ter em casa para um uso geral, para dar tiro à toa e para pegar manguinha. Ela é realmente muito boa, ela é um projeto que talvez nem vá sair tão cedo de linha. Porque sim, eu com grana, sem dúvida, eu teria mais uma Black Hawk. Outra carabina que eu indico, sem sombra de dúvida, e essa eu me surpreendi, aquela G800 Blade. Eu brinquei com a 5.5, é uma carabina muito ergonômica, gostosinha para armar, ela lembra muito o comportamento da minha Cometa 300, que daí é uma outra carabina fora de série, é fora da categoria. Ela me lembra muito uma carabina que é muito mais cara. Então sim, é uma carabina que eu recomendo. Ela tem uma alça de mira e massa tipo grossa, diferente da Gamo e também muito diferente da Tag-Naja, porque a alça e massa de mira da Tag-Naja não é porque é minha que eu vou ficar passando pano, é uma porcaria. Embora a carabina seja muito precisa, a alça e massa de mira dela é muito ruim. Mas voltando para outra lá. Aquela carabina foi feita muito bem acertadinha, não foi feita para entregar potência, ela foi feita para ter um tiro recreativo, precisão. No 4.5, agora é o pulo do gato. Com certeza aquela carabininha brilha. O conjunto dela acho que se equilibra muito melhor no 4.5 do que no 5.5. Outra carabina que eu indico daí, essa é por, como é que se diz? Talvez por desejo, sei lá. Mas uma carabina que eu noto que ela é muito bem acertada é a Dione 5G. Outra carabininha também que tanto faz no 4.5 ou 5.5. Ela tem uma construçãozinha muito boa. Ponto de atenção, a alça de mira dela eu acho meio frágil. Embora a massa de mira dela seja muito boa, muito fininha, praticamente padrão Gamo. Mas ela é uma carabininha bem construída, é uma carabininha feita para durar. E outra coisa, ela brilha mesmo também no 4.5. Tanto faz, né? Mas ela brilha mesmo no 4.5. Outra questão, você sempre brincou com carabina Spring e você tá de olho talvez numa Spring e faz que nem um rapaz que eu acompanho os vídeos dele, ele acompanha os meus vídeos e ele foi lá e já meteu o louco e comprou uma T-Rex e não sei lá o que. Eu falei, caralho! Sim, o rapaz fez uma boa compra. A T-Rex é uma carabina muito bem acertada, tem muita opção de chumbo, tem muita opção de coisas para você fazer nela. É uma carabina extremamente capaz. Porém, se às vezes ele se complicava fazendo um vídeo a 10, 15 metros, que é a distância do quintal dele, com a T-Rex, uma PCP muito capaz, ainda que ele tenha a distância de 50 metros, ele vai se enrolar às vezes, porque é uma carabina potente, quebra as coisas, atravessa os alvos. É uma carabina, como eu falei, muito capaz. Então tem que pensar bem antes se você sair de uma Spring e vai para uma PCP. Eu recomendo carabinas mais fraquinhas, a T-Rex Bullpup, a Dione 2G lá, que é muito parecida com a PR900. A própria PR900, como eu já falei. Outra carabininha que ficou muito bem acertadinha. A nova versão da G850, aquela versão tática ficou top pra caramba, sem falar que tá com uma precisão absurda. E
E se você realmente não tem dinheiro e quer sair fora do mundo das Springs, pode pegar a versão antiga da G850, que pode ser que dê um problema na tua mão, mas em questão de comparação à qualidade de tiro, de potência, de agrupamento, sim, não tem daí nem como comparar com as Springs que a gente tem no nosso mercado nacional. Porque é óbvio que tem Springs lá fora que surram as nossas PCPs sem sombra de dúvidas. E é isso aí, meus amigos. Até mais.